Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Onyx e no tutorial de hoje eu vou desenhar o Shadow de Sonic para vocês. Você ou seu filho curtem desenhar? Então vocês precisam conhecer a Escola de Desenhos Line Art, onde o aluno aprende a desenhar de tudo usando apenas a imaginação. O link está na descrição. Então eu começo fazendo a forma do corpinho dele, que ele tá numa pose de pé, e então eu esboço ali mais ou menos aonde que vai ficar cada coisa, as mãos e, enfim, a posição dos pés. Tu pode ver que daí agora eu começo com o cabelo. E não tem bem uma ordem certa, mas eu gosto de começar pela cabeça mesmo, de começar pelo olho, cabelo e ir descendo. Então, ele tem um rosto bem característico, com essas sobrancelhas mais marcadas. E isso é muito importante, porque nos cartoons, quando você erra um pouquinho o olho ou uma coisinha assim, acaba ficando muito diferente. E, enfim, mas eu acho que eu consegui fazer mais ou menos a expressão que ele tem. Pelo menos nessa cena, e aí eu já parto para outros detalhes. Me diz aí se você gosta do Shadow e qual o seu personagem favorito de Sonic. Ali eu também já coloquei onde que vai ser algumas outras cores, né? Eu fiz o formato do cabelo e também já delimitei as áreas que eu vou colorir de amarelo e vermelho. Eu percebi daí depois que o meu desenho ficou um pouco alongado e que eu vou ter que fazer um pouquinho mais, as pernas um pouco mais pra cima, porque senão ele vai ficar muito comprido. Mas, enfim, primeiro eu começo vendo mais ou menos a altura que vai ficar as mãos, a partir da minha referência. E aí depois eu ajusto melhor o corpinho. Aí eu delimito onde que é o final, nos pés, né? E aí eu começo a organizar melhor a estrutura do corpo. Eu notei que tava um pouco para baixo, resolvi colocar um pouco mais para cima. E é isso, tentativa e erro, né? Não dá para desistir, a gente aprende a partir dessas tentativas. E olhar sempre para uma parte que a gente já fez e pensar, será que essa parte aqui tá perto ou tá longe? Daí eu percebi que, por exemplo, a perna estava acima da linha da mão, daí, e no caso que eu tinha desenhado abaixo, e eu pensei, nossa, vou levantar aqui. E aí a partir dessas pequenas analogias de ver o negativo e o positivo das formas, enfim, a gente vai construindo mais ou menos essa noção de espacialidade no desenho. O tênis foi, eu acho, a parte mais difícil para mim fazer, porque ele é cheio de detalhes, mas eu consegui mais ou menos pegar o ângulo e depois disso só fui fazendo com paciência e calma. As mãos são sempre complicadas também, né? Nesse caso aqui, eu consegui fazer o formato da mão, mas eu errei o ângulo, porque ele tá num ângulo não tão natural. E aí eu, enfim, ajustei um pouco o ombro para parecer mais natural, mas ainda assim eu senti que precisava girar um pouquinho a mão para ficar mais, enfim, mais realmente como ele estava na minha referência. Agora eu percebi que eu poderia fazer uma composição de fundo com talvez algum poder ou com algum efeito especial que tornasse mais interessante o desenho. E aí eu comecei a mapear aonde que eu ia colocar essa composição. E aí depois eu tirei um pouco do excesso de linhas para mim poder fazer passar o contorno. Mas se você quiser, primeiro faça o contorno e depois tira as linhas, porque vai ser mais fácil. Assim, é muito mais difícil de fazer dessa forma, porque tu pode confundir uma linha com a outra. Eu acabei fazendo porque eu já tenho mais prática, mas também dá pra fazer desse outro jeito que eu falei. Agora não tem muito mistério, já que a gente já fez todo ele, é só realmente contornar. Agora eu já vou fazendo o estudo de cores, de pensar qual cor que eu vou colocar nos personagens, e já vou colocando todos de uma vez só, todos os amarelos, depois todos os vermelhos, para ficar mais prático. É bom fazer um caderninho onde você pode testar as cores antes de colocar no desenho, porque às vezes a cor que tá ali na caneta não é bem a cor que ela vai ter a tinta, sabe? E aí é mais seguro testar antes.
Aí eu tô passando um cinza, não é bem preto, para que depois eu possa vir com o preto para dar as sombras. E aí esse cinza vai ficar como se fosse uma parte mais de luz mesmo do desenho. Mas ainda assim, depois eu vou fazer os highlights, que são os pontos de luz. Agora sim eu venho com o preto. E enfim, eu fiz com os tons que eu tinha. E talvez eu teria usado alguns tons diferentes, mas é sobre também usar o que a gente tem à disposição, tirar o melhor disso. Assim, aqui eu vim com os pontos de luz, aqui eu vim com os pontos de luz, e depois já fui também dando aquela limpada no fundo, que agora eu ia fazer os efeitos que eu tinha mencionado. Eu achei que ficou bem legal esses efeitos. Primeiro eu venho com uma cor sólida de vermelho, que é o mesmo vermelho também que eu coloquei nele. Então conversa com o personagem, né, a cor. Aí agora eu venho com o branco, fazendo como se fosse um efeito neon, assim, de colocar uma cor branca em cima, no meio, assim, de uma outra cor. Para você que vai tentar fazer em casa, é um processo que leva tempo, né? E o vídeo está acelerado, então não tenha pressa, é bem terapêutico. E não se compare também, né? Que tudo é um processo de aprendizado. Quando eu terminei, eu senti que eu precisava engrossar algumas linhas para dar mais destaque. Então eu voltei com o vermelho. E aí com o branco também em alguns lugares. E foi isso o resultado final, para vocês verem aí de pertinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, comenta se você gostou. Tchau, tchau! Aqui no canal tem vários vídeos ensinando a desenhar. Eu vou deixar 2 indicações que provavelmente você vai gostar. Te vejo, até logo mais!